Agora é hora da Palavra de Deus. Prepare o seu coração e ouça a voz de Deus. Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez nesse poderoso culto online da Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você. Hoje nós vamos ver a segunda parte, o segundo episódio dessa mensagem poderosíssima, intitulada Os Dois Elementos. Os dois elementos para quê? Os dois elementos para uma vida vitoriosa, os dois elementos para uma vida extraordinária, os dois elementos para uma vida cheia de Deus, cheia de vitória. Na semana passada, no culto online, eu compartilhei com você o primeiro elemento, que é a fé. A fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, na Bíblia King James, diz assim, do século 17, diz assim: Ora, agora a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. Então, queridos, hoje nós vamos compartilhar o segundo elemento, que vai ser também igualmente impactante. Eu espero que essa mensagem abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Abra o seu coração para receber essa mensagem. Que Deus te abençoe poderosamente. O segundo elemento, que é transformador e impactante, e quando você juntar esse segundo elemento com o primeiro, há um efeito explosivo, há um efeito exponencial, algo é mais impactante. O segundo elemento é a palavra. A palavra. Você sabe que nós, os seres humanos, o homem, é o único ser nesse planeta que domina a palavra. Por que você acha que nós estamos no topo da cadeia alimentar? No topo da cadeia alimentar. Por que nós reinamos nesse mundo? Porque nós dominamos a palavra. A palavra. Tudo é criado através da palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 3, na Bíblia King James. Eu gosto demais dessa Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 3, na Bíblia King James, diz assim, Bíblia do Rei Tiago, diz assim, tradução, Pela fé, compreendemos que os mundos, ou as eras, ou o universo, foram formados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são visíveis não foram feitas de coisas que aparecem. Opa, olha só. Pela fé nós compreendemos que os mundos, que o universo, que as eras foram formados pela palavra de Deus. O que formou o universo? O que formou a matéria? A palavra de Deus. A palavra é um elemento transformador, é o segundo elemento primário para transformar qualquer coisa. Pela fé, compreendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são visíveis... Quais são as coisas que são visíveis? Quais são as coisas que são visíveis? O mundo físico, o mundo natural, o mundo do jeito que nós conhecemos, esse mundo tridimensional. Esse mundo é aquilo que nós vemos, as coisas, a matéria, é o mundo material. Mas esse mundo material veio ou foi gerado através de um mundo muito mais poderoso, que é o mundo invisível. O mundo invisível. Foi gerado pelo mundo invisível. A Bíblia diz, de modo que as coisas que são visíveis não foram feitas de coisas que aparecem. Você não pode ver a palavra. Se eu pedir para você, me mostra a fé. Não tem como colocar uma fé num tubo de ensaio e mostrar a fé. E levar para um laboratório e ver de que é feito a fé. A fé é algo transcendental. Algo que é invisível, pertence à quarta dimensão, ao mundo espiritual. A mesma coisa a palavra. E veja bem, nesse livro maravilhoso do pastor David Young Cho, Vivendo na Quarta Dimensão, nesse livro maravilhoso, que eu sugiro que você o leia. E nesse livro ele fala que o mundo da quarta dimensão, ou o mundo invisível, o mundo espiritual, é superior ao mundo físico, ao mundo tridimensional que nós vivemos aqui. Mundo material, mundo físico. E que o mundo espiritual governa sobre o mundo
tridimensional ou mundo físico. Ou seja, se você é uma pessoa que tem fé em Deus, se você é uma pessoa que exerce a fé, você tem o primeiro elemento. O elemento da fé é um elemento que é espiritual, pertence à quarta dimensão. Você vai governar nesse mundo tridimensional. A sua vida vai ser uma vida vitoriosa. É por isso que os grandes homens, grandes pastores, grandes apóstolos, grandes profetas do passado e do presente são homens de fé. São homens de fé. Segunda coisa, a palavra. A palavra também pertence à quarta dimensão. Você não pode pegar uma palavra e colocá-la também num tubo de ensaio. Você não pode pegar uma palavra ou a palavra e colocar no microscópio para tentar ver o que tem lá. Não há nada. Não há nada aqui nesse mundo físico, mas é a palavra que gerou o mundo físico. A Bíblia diz: pela fé compreendemos que os mundos foram formados pela palavra. Qual foi a substância que Deus usou para criar o mundo? A fé e a palavra. A fé e a palavra. A fé e a palavra. Gênesis, livro dos Inícios, capítulo 1, versículos 1 a 3 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro Deus criou os céus, o mundo da quarta dimensão, o mundo espiritual, os céus. Veja que ele não criou o céu, mas os céus, no plural. Deus criou o mundo invisível, depois ele criou a terra, o mundo visível. Então é o invisível que governa o visível. É o sobrenatural que governa o natural. O sobrenatural, ele está sobre o natural. Por isso que ele é chamado de sobrenatural. Você quer viver uma vida sobrenatural? Você precisa desses elementos sobrenaturais. O elemento da fé. A fé é a substância das coisas que se esperam. Enche o seu coração de fé. Como, pastor, eu encho o meu coração de fé? A palavra de testemunho, da vitória, de milagre, é a palavra da fé. A palavra rema, uma palavra específica, dada no momento específico, para uma situação específica. A palavra da fé, a palavra da vitória. Agora, a Bíblia diz que o mundo físico, aí... Continuando aqui, Gênesis 1 a 3 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Havia um caos. O mundo natural, o mundo tridimensional estava um caos. Como Deus mudou a situação? Por um elemento. Como ele transformou os elementos naturais? Usando um elemento sobrenatural, um elemento superior. Ele usou a palavra. Ele disse Deus: haja luz, e houve luz, É interessante que quando Jesus foi ressuscitar a Lázaro, ele sabia que Lázaro estava morto, mas ele não disse que Lázaro estava morto para os seus discípulos. Ele disse assim, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11, diz assim: Disse-lhes Jesus, nosso amigo Lázaro adormeceu, eu vou lá para acordá-lo. Nosso amigo Lázaro adormeceu e eu vou lá para acordá-lo. Espere um minuto. Jesus estava mentindo? Não, ele não estava mentindo. Ele estava declarando a fé. Ele estava dizendo, a morte mesmo depois de 4 dias, mas a morte não tem poder. Vai ser tão fácil eu ressuscitar Lázaro como seria eu acordar alguém. Então Jesus já liberou a palavra, ele mandou a palavra na frente dele. Ele disse, nosso amigo Lázaro adormeceu e eu vou lá para acordá-lo. Ele não disse eu vou lá para ressuscitá-lo, ele disse eu vou lá para acordá-lo. Jesus estava ordenando pela sua palavra, estava criando o milagre através da sua palavra. Agora há pelo menos 3 coisas, 3 fatos, há pelo menos 3 fatos cruciais sobre a palavra, sobre o poder da palavra. Nós vimos o elemento da fé, estamos vendo o elemento da palavra, depois nós vamos juntar os dois, e quando nós juntarmos os dois, a fé na palavra ou a palavra da fé, algo sobrenatural acontece em nossa vida, quando nós juntamos esses 2 elementos. O primeiro fato crucial sobre a palavra.
O primeiro fato crucial sobre a palavra: suas palavras criam o seu mundo. Suas palavras criam o seu mundo. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim: o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O universo ou o mundo foi formado pela palavra. Deus formou o seu mundo pela palavra. Deus formou o seu mundo pela palavra. Nós também criamos o nosso mundo pelas nossas palavras. A sua vida pode ser um caos, como era o livro de Gênesis, capítulo 1. A criação, a terra em Gênesis 1, 2. Um caos. Mas quando você utiliza esse elemento poderoso da palavra, você começa a falar com o seu mundo, você começa a ordenar, organizar, estruturar o seu mundo, porque a palavra junto com a fé, são elementos transformadores, são elementos sobrenaturais, invisíveis. Aquilo que é visível foi criado por aquilo que é invisível. A fé é invisível, a palavra é invisível, porém são essas coisas, esses elementos invisíveis que criam o nosso mundo visível. O mundo de Deus foi criado pela sua palavra, pela sua palavra. Eu lembro o testemunho do Reinhard Bonnke, grande evangelista já falecido na África. Ele estava orando e um dia Deus disse para Reinhard Bonnke, disse: a minha palavra na sua boca tem o mesmo poder que ela tem. A minha palavra na sua boca tem o mesmo poder que ela tem na minha boca. Deus falou para Reinhard Bonnke: meu filho, a minha palavra na sua boca tem o mesmo poder que tem a minha palavra na minha boca. E qual é o poder que a palavra de Deus tem na boca de Deus? A Bíblia diz que a minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que me é aprazível, fará aquilo que ela foi determinada, vai atingir o alvo. Deus criou o mundo com as suas palavras. Olha só, presta atenção. Deus criou o mundo com as suas palavras, através dos 10 mandamentos, 10 palavras, 10 ordens em Gênesis capítulo 1, 10 palavras foram liberadas, 10 palavras. A primeira palavra, haja luz, foi a primeira palavra, foi o primeiro mandamento que Deus ordenou para coordenar, para transformar o seu mundo. Deus criou o mundo com suas palavras. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós também criamos o nosso mundo com as nossas palavras. O que você tem criado no seu mundo, o seu mundo, a sua vida, o seu casamento, a sua casa, a sua vida profissional, a sua vida espiritual, a sua vida emocional, depende, a sua vida mental, dependem das palavras que você tem falado. As palavras. O seu mundo é apenas um reflexo da sua palavra, das suas palavras. Sabe, quando você olha, é fácil você identificar isso. Quando você vê alguém que só reclama da vida, que só fala a palavra de derrota, que só diz que a mulher não presta, que o filho não presta, que nada presta, o patrão não presta, o mundo não presta, nada presta para aquela pessoa. Como é a vida daquela pessoa? Uma vida que não presta, porque tudo para ela, o que sai da boca dela é só o que não presta. Mas quando você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus andando em vitória, quando você vê alguém andando em vitória, tendo um casamento vitorioso, uma vida financeira vitoriosa, uma vida emocional vitoriosa, equilibrada, uma vida mental equilibrada, o que sai da boca daquela pessoa? Palavra de fé, palavra de fé, palavra de fé. A fé é a substância das coisas que se esperam. As suas palavras criam o seu mundo. Suas palavras criam o seu mundo, é o primeiro fato. Segundo fato, palavras também são coisas. Palavras também são coisas. Embora as palavras ou a palavra seja invisível, você não possa vê-las, você não pode colocá-las, tirar uma foto de uma palavra, mas você vê os efeitos da palavra. Você vê os efeitos da palavra. Da mesma maneira que você não vê oxigênio. Não tem como você ver o oxigênio, você não vê o oxigênio, mas você sabe do efeito que ele causa em você. Você respira, você vive por causa do oxigênio. Então olha só, palavras também são coisas. Em hebraico, a língua da espiritualidade,
O grego, a língua do Novo Testamento, o grego é a língua da intelectualidade. Grego é a língua da intelectualidade. Hebraico é a língua da espiritualidade. Em hebraico, o termo para palavra e para coisa é idêntico, é o mesmo termo. O mesmo termo que é usado para palavra é o termo que é usado também para coisa, devar. Em Deuteronômio capítulo 1, vou ler aqui alguns textos. Deuteronômio capítulo 1, versículo 1 diz assim. Deuteronômio capítulo 1, versículo 1 diz assim: são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel. São estas as devarim, plural de devar, palavra. São essas as palavras, devarim, que Moisés falou a todo Israel. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Diz assim: não esqueças das coisas que os teus olhos têm visto. Não esqueça das devarim em hebraico. Não esqueças das devarim que os teus olhos têm visto. Peraí, mas você não vê a palavra, mas você vê coisa. É porque palavras são coisas. Palavras se transformam em coisas. Palavras se materializam. A sua palavra, cada palavra que sai da sua boca, falada com emoção, falada com fé ou medo, essa palavra vai acabar se materializando. É como os hebreus falavam. O povo de Israel falava: nós vamos morrer nesse deserto. Moisés, o Senhor nos tirou, por que você nos tirou do Egito para morrer nesse deserto? Nós vamos morrer nesse deserto, nós vamos morrer nesse deserto. Onde eles morreram, meus irmãos? No deserto, porque palavras são coisas. Gênesis capítulo 24, versículo 66 diz assim, Gênesis 24, 66 diz assim, 24, 66. O servo contou a Isaque todas as coisas, devarim, todas as coisas que havia feito. É a mesma palavra, mesmo termo, devarim no plural. Então, palavras são coisas. Qual é a mensagem de Deus para nós? O que Deus quer transmitir para nós? Os orientais já entendem isso. Os orientais, os judeus, por exemplo, eles acreditam muito no poder da palavra. Qual é a mensagem de Deus para nós? Que palavras são coisas, por isso nossas palavras se tornam coisas materiais em nossas vidas. É por isso que quando Isaac abençoou Jacó, Isaac tinha acabado de abençoar Jacó, por engano, pensando que Jacó fosse Esaú. E quando Jacó saiu, entrou Esaú. E ele pediu a bênção do pai, uma liberação de uma palavra. E Isaac disse: eu não posso te dar. Nós ocidentais, nós lemos a Bíblia e nos perguntamos, por quê? Por que Isaac não podia dar uma palavra? Porque para nós a palavra é algo vulgar, é algo que é só vapor. Mas não para os orientais, não na cultura bíblica, palavra são coisas. Palavras também são coisas. Devar, palavra, coisa. As palavras se materializam. E ele não pôde dar para Esaú a palavra. Por que ele não pôde dar a bênção? Porque a bênção vem em forma da palavra, e a palavra Jacó já tinha levado. Era uma coisa. É como se eu desse o meu celular para você. Se eu dou o meu celular para você, eu não posso dar para outra pessoa, porque ele já está com você. Assim é a palavra. E a terceiro fato crucial sobre a palavra é que coisas também têm ouvidos. Coisas também têm ouvido. Sabe aquele ditado que diz que as paredes têm ouvido? As paredes da tua casa têm ouvido. O ambiente responde à palavra. O ambiente responde à palavra. Sabe, o Masaru Emoto, pesquisador japonês, ele não é evangélico, mas ele acredita em Deus. Ele é um estudioso da água. Ele escreveu um livro chamado A Mensagem da Água. A Mensagem da Água. Você pode comprar esse livro e ler. É um livro maravilhoso. Ele fala que é impossível, Masaru Emoto fala que é impossível explicar o universo sem Deus. E que a água contém ali as respostas da criação. E nós sabemos que Deus criou o mundo da água. A terra era sem forma e vazia, e as águas, o Espírito Santo de Deus pairava por sobre as águas, e foi a partir das águas que Deus repaginou toda a terra. Agora olha só, Masaru Emoto, ele fez uma pesquisa muito forte, você pode ver na internet, Masaru Emoto.
A Mensagem da Água. Você pode comprar esse livro, é um livro ótimo. Não é um livro cristão, mas é um livro ótimo. Livro ótimo. Ele fala como a nossa palavra e até mesmo o pensamento, a palavra escrita, a palavra pensada e a palavra falada transformam o ambiente. Transformam o ambiente. Agora, é por isso, Jesus sabia que as coisas também têm ouvido. Por isso que Jesus falou ao mar. Jesus falou ao mar. Jesus, quando estava aqui na terra, falou ao vento. Jesus falou às tempestades. Jesus falou à figueira. Jesus falou até a cadáveres. Jesus falou às cidades. Jesus falou a Jerusalém. Jesus falou a Cafarnaum. Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, no versículo 39, na nova tradução na linguagem de hoje. Marcos 4, 39, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: Então Jesus se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Jesus falou ao mar e Jesus falou ao vento. Eu tenho certeza que você não pensa que Jesus era um lunático. Jesus não era um lunático, um desequilibrado mental que estava falando com o mar. Mas por que ele estava falando? Porque ele sabia que o mar tem ouvido, que o mar responde. Jesus falou ao mar e ao vento. Ele ordenou. Sabe esse vento esse vento que está batendo contra a sua vida, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida espiritual? Abra a sua boca e fale a esse mar, fale a esse vento. Diga: fique quieto, silêncio, pare, fique calmo. Marcos capítulo 11, Evangelho de Marcos capítulo 11, versículos 14 a 20 diz assim. Marcos capítulo 11, versículos 14 a 20 diz assim: Então disse a figueira, Jesus disse à figueira, falou com uma árvore. Figueira é uma árvore. Jesus falou ao mar, Jesus falou ao vento, Jesus falou a uma árvore. Árvores têm ouvido? Sim. Jesus falou àquela árvore. O que ele disse? Que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. E a árvore também ouviu. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. A figueira ouviu as palavras de Jesus. Deixa-me te dizer, o seu carro ouve o que você fala dele. As paredes da sua casa têm ouvidos, a sua casa está ouvindo o que você fala dela. Se você fala: não gosto da minha casa é um lugar perturbador. Quais são as palavras que você tem falado dentro da sua casa, dentro do ambiente da sua casa? A sua casa tem ouvidos, as paredes têm ouvidos, o seu carro tem ouvido, o seu trabalho tem ouvido, o seu trabalho, o seu emprego, o seu salário tem ouvidos. Sabe, muitas pessoas começam a falar mal do seu emprego, começam a falar mal do seu trabalho. Eu ganho tão pouco, isso é um salário miserável, e fica amaldiçoando. Daqui a pouco a pessoa perde o salário. Por quê? Porque o salário tem ouvido. Coisas, palavras também são coisas, e coisas também têm ouvido. Jesus falou ao vento, Jesus falou ao mar, ao lago. Jesus falou o quê? A figueira, a árvore. As palavras que nós falamos na nossa casa tem um grande efeito na atmosfera da nossa casa. As palavras que falamos no nosso emprego podem transformar ou transtornar o nosso emprego. O grande e poderoso ministério do pastor Kenneth Hagin, grande mestre da palavra, girava em torno da fé e da palavra. O nome do ministério dele era Rema, a palavra da fé. A palavra da fé. A palavra da fé. O texto predileto dele era Marcos capítulo 11, versículos 22 a 23, que diz assim, Marcos capítulo 11, versículos 22 a 23 diz assim: Quando você junta a fé e a fé na palavra e a palavra da fé, quando você junta esses dois elementos, a fé e a palavra, algo extraordinário acontece. Marcos capítulo 11, versículos 22 a 23 diz assim: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Em grego está tende fé de Deus, ou tende fé que vem, que procede de Deus. Também é uma outra tradução. Tenha fé em Deus, tenha fé de Deus e tenha fé que procede de Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz,
Tudo que lhe disser será feito, tudo que lhe disser com fé será feito, tudo que você disser, não duvidando, será feito, tudo que lhe disser. E a Bíblia diz que não precisa ser um apóstolo, não precisa ser um sacerdote. Jesus disse, qualquer que disser a este monte, qualquer pessoa, pode ser você, pode ser eu, que falar com fé, quando você pega a fé na palavra e a palavra da fé, quando você mistura nessa química espiritual, você mistura a fé com a palavra, algo explosivo acontece na sua vida. Sua família não é mais a mesma, seu ministério não é mais o mesmo, você não é mais o mesmo, suas finanças não são mais as mesmas, você começa a andar mais em vitória, você tem as emoções equilibradas porque você tem a fé e a palavra, são os elementos sobrenaturais. O que você tem falado na sua casa? O que você tem falado a respeito da sua vida? O que você tem falado de si mesmo? Será que você tem falado, eu acho que eu vou adoecer? Se você espirra, você diz, talvez alguma pessoa possa dizer, quando espirra, eu acho que eu estou com coronavírus, eu acho que eu estou doente, eu estou querendo gripar. Não diga eu estou querendo gripar, diga eu sou curado em nome de Jesus. Eu já fui curado pelas pisaduras de Jesus. Não fique falando, porque palavras se materializam em coisas. Hoje nós aprendemos dois elementos transformadores, a fé e a palavra. A fé é a substância das coisas que se esperam. A fé é a nossa vitória sobre o mundo. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é que conquista as promessas de Deus. A palavra é outro elemento. A palavra, Deus criou o mundo através das suas palavras. As palavras também são coisas, e as coisas têm ouvido. Quando você junta essas duas coisas, a fé e a palavra, algo sobrenatural acontece. A sua vida é transformada. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está onde? Na língua. O que a língua faz? Fala palavras.